paz esteja com todos, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida por estar conosco em mais um vídeo desse canal abençoado, Palavra Pregada. Deus abençoe você e seu lar. Espero que essa mensagem chegue ao seu coração, você possa curtir, compartilhar com pessoas que estejam precisando ouvir a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Hoje nós vamos meditar sobre um texto da palavra de Deus que se encontra em Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante. Vai falar a respeito de aquele momento especial que Jesus anda por cima das águas. Amém? Vamos para o texto e logo após vamos meditar um pouco e compartilhar um pouco sobre ele. Mateus capítulo 14, versículo 22 em diante diz assim: E logo ordenou que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo as mãos, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas as terras ao redor e trouxeram-lhe todos que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos pudessem tocar a orla de sua roupa. E todos os que tocavam ficavam sãos. Amém? Que palavra maravilhosa, né? Que texto precioso da palavra de Deus. Como eu sempre digo, toda a palavra de Deus ela é maravilhosa. Eu espero que esse texto de hoje possa falar profundamente ao seu coração. Vamos para o texto? Olha que interessante, Jesus faz ali aquela obra maravilhosa da multiplicação dos pães e dos peixes. E logo após que isso acontece, porque a Bíblia vai dizer que era uma multidão de pessoas, que só de homens eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então pensa, quantas pessoas não tinha ali? Então, depois que Jesus faz esse grande milagre, Jesus fala para os discípulos: olha, entrem no barco e vão para o outro lado, enquanto eu vou aqui despedindo a multidão. E terminando de despedir a multidão, Jesus fez o quê? Ele foi orar, ele foi buscar a Deus. Perceba, irmãos, depois de viver um grande milagre, depois de concluir uma grande obra, o próprio Jesus, ele foi para o monte orar. O que isso traz para nós? Diante de grandes realizações, nós devemos entregar a Deus toda a honra e toda a glória. Depois de grandes realizações, a gente se esvaziou, a gente cansou, está esgotado. Agora a gente precisa se encher de novo na presença do Pai.
Então Jesus vai orar sozinho, vai à parte, ter aquele momento com Deus. Separe sempre, eu estou sempre falando nos meus vídeos, eu estou sempre comentando nas mensagens que eu prego, com os meus amigos, com os meus irmãos aqui no canal, a respeito de ter um momento com Deus, para você ficar com Deus, para você se encher de Deus, da palavra de Deus, da presença de Deus. Não se esqueça que você é um ser humano. Não se esqueça que você é limitado e que tudo que você precisa vem da mão de Deus. Então, Deus te escolheu para realizar grandes obras? Sim, escolheu. Para realizar obras maiores do que a que Ele fez aqui no seu ministério terreno. Jesus escolheu você. Então, como que você vai cumprir com esse chamado? Como que você vai conseguir fazer com que esse chamado poderoso que Deus te fez, que Deus te escolheu para realizar grandes obras, possa de fato se concretizar? Buscando a presença do Pai, tendo momentos a sós com Deus. É assim que você vence esse mundo tenebroso. Então aqui o texto vai dizer que Jesus subiu ao monte para orar, para ficar a sós com Deus. E ele estava sozinho ali. Enquanto isso, os discípulos, onde que eles estavam? Dentro do barco. Eles já estavam lá no meio do mar. E no meio do mar, a Bíblia vai dizer que acontece algo inesperado para os discípulos. Uma grande tempestade se levanta. Algo poderoso, contrário ao que eles queriam, começa a se levantar. E quantas vezes nós não estamos vivendo assim? Nós traçamos um objetivo, traçamos uma meta, e muitas vezes estamos debaixo de uma palavra, de uma ordenança de Deus, porque aqui os discípulos, eles estavam debaixo de uma ordenança de Deus. Jesus falou para eles: entra no barco e vai. Eles estavam debaixo de obediência. E muitas vezes, coisas contrárias ao que nós traçamos, a meta que foi traçado para nós, estamos debaixo de uma palavra de Deus, começa a acontecer coisas contrárias àquilo que nós achávamos que era certeza, que era certeiro, que não tinha como errar, que não tinha como ter problemas. Aí o que acontece? Vem uma onda, vem uma tempestade, vem ondas contrárias, vem vento contrário. Meu querido, minha querida, perceba que o texto vai falar que o vento era contrário. Então, os discípulos estão rumando a um ponto e o vento está empurrando para o lado oposto. O vento é contrário. Está indo contra aquilo que os discípulos que já estavam acostumados com embarcação, com mar, com tudo, estavam indo contra o que eles traçaram na sua bússola. Então eu vou dizer uma coisa para você. Aprenda que na vida da gente, nem sempre as coisas vão fluir exatamente do jeito que a gente traçou, do jeito que a gente demarcou, do jeito que a gente escreveu. A gente faz um script de vida e nesse script, nesse roteiro de vida, não tem espaço para as dificuldades, não tem espaço para as provações, não tem espaço para perdas, não tem espaço, nós não colocamos ali um espacinho, não, vou marcar um tanto aqui de dificuldade. Não, nós só queremos que tudo flua nos conformes, que tudo vá bem, mas nem sempre é assim. Mesmo debaixo de uma ordenança divina, as coisas podem acontecer contrárias à nossa vontade, contrário ao que nós pensamos, ao que nós elaboramos. E aqui os discípulos estão agora dentro do barco, numa situação precária, dificultosa, com vento contrário, com um tedéu de tempestade, então tá terrível. Mas nesse meio todo, a Bíblia vai dizer que Jesus vem de encontro com eles. No texto de Marcos, nós vamos ver que a Bíblia fala que Jesus
estava lá no monte, e lá do monte ele olhava para os seus discípulos. Só porque as coisas estão contrárias na sua vida não significa que Jesus não está te vendo. Não significa que Jesus não está cuidando de você. Só porque as coisas estão contrárias na sua vida não significa que Jesus não vai vir ao teu socorro, não vai vir ao teu encontro. Aprenda e entenda que o Senhor está de olho na sua vida. E entenda também que Ele está vindo ao teu socorro. E entenda também que as provações fazem parte da nossa caminhada com Cristo. O que são essas provações? Essas provações, elas são um instrumento de Deus para fortalecer o teu caráter. São um instrumento de Deus para te ensinar, para moldar a sua vida, para pôr você num patamar mais elevado, num nível mais elevado de dependência, de confiança. E rompe com o nosso orgulho, destrói com a nossa autossuficiência. Nós começamos a entender que tudo está na mão de Deus e que a nossa vida é do Senhor. Se a sua vida é do Senhor, não tem por que você inventar coisas achando que você é o dono dela. A tua vida está na mão de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então Jesus vem de encontro com os discípulos. E parece que para os discípulos isso foi até pior, porque enquanto eles estavam sozinhos ali na tempestade, o negócio está feio, está turbulento. Nossa, que medo! Mas quando Jesus aparece, parece que o negócio fica mais tenebroso. Eles falam, meu Deus, tem um espantalho, tem um bicho terrível aqui em cima do mar. Como que isso é possível? Um fantasma flutuando por cima das águas. Agora tá acabado para nós. Se não bastasse o negócio tá feio, ainda me aparece um bicho no meio da noite, a quarta vigília da noite, quase amanhecendo, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, e o negócio pegando fogo, me aparece um fantasma. Irmãos, entenda, é muito perigoso isso. O medo, o pavor, nas circunstâncias, quando a gente está olhando para as circunstâncias, esse medo, esse pavor, nos faz desfocar um pouco. A gente fica cego das coisas espirituais. Então, Jesus já chega com uma recomendação. Calma aí, não tenha medo, sou eu. Por quê? Porque o medo nos cega para ver as verdades de Deus. O medo nos cega de uma tal maneira que a gente vê que o gigante é maior do que Deus, que a gente vê que as circunstâncias são maiores do que Deus, e não são. Deus é maior do que tudo na nossa vida. Aprenda isso. Não deixe que o pavor, não deixe o medo tomar conta da sua vida. Eu sei que nós estamos vivendo dias difíceis. Eu sei que essa pandemia tem acabado com a esperança de muita gente. Mas renove a tua esperança em Deus. Por mais que você seja esmagado pela circunstância, renove a sua esperança em Deus. A sua confiança está no Senhor, que fez os céus e a terra. E a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O que é este abalar? Significa que nós não vamos ser tocados pela circunstância? Não, não significa isso. Significa que nós vamos pôr as circunstâncias na mão de Deus, que tudo pode. E aqui os discípulos falam, meu Deus, o negócio piorou. Se eu achava que não tinha como piorar, piorou. Apareceu um fantasma. Agora estamos lascados da vida. Mas o que aconteceu? Jesus chega e fala, não, calma aí, sou eu. Calma, tenha bom ânimo. Seja corajoso, não se desespere. Eu vim aqui para resolver a situação. Se você entendeu isso no seu espírito, receba essa palavra. Jesus, ele chega para resolver a situação. E quando ele chega e fala para os discípulos, aí a gente já sabe, né, irmãos? Pedrão, sempre Pedrão, né? Não tem jeito. O homem é diferenciado. Ele chega e dá um brado, né? Mas é que o Senhor me faz aí andar por cima das águas, igual o Senhor está andando, quero ver. E Jesus chama ele, venha. A Bíblia vai dizer que realmente Pedro, descendo do barco, andou por cima das águas. Sabe, irmãos, eu fiquei pensando uma vez a respeito dos outros que ficaram no barco. A gente pode conjecturar várias coisas. A Bíblia não vai afirmar isso.
mas a gente pode aplicar na nossa vida. Muitas vezes a gente toma atitudes ousadas. Às vezes a gente toma atitudes que rompe com o normal da situação, rompe com alguns protocolos de fé e de conversa, de roda de conversa, todo mundo falando sempre a mesma coisa, tal, e não sei o quê, e a gente toma uma atitude que rompe com isso. Todas as vezes que nós tomamos uma atitude que rompe com esses paradigmas, alguma coisa vai acontecer. E quem sabe você tomou uma atitude ousada que Pedro tomou. Quem sabe o pessoal do barco ficou só olhando Pedro. E será que Pedro vai conseguir? Será que Pedro não vai afundar? E Pedro está querendo se mostrar. Pedro está querendo ser muito ousado demais. Está querendo se equiparar com Jesus. O que é isso? E quem sabe na nossa vida não tem pessoas só esperando a gente afundar. Só aguardando um vacilo para a gente cair e ser derrotado. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Enquanto você estiver olhando para Jesus, a sua atitude de ousadia, com fé no Cristo vivo, você vai conseguir andar por cima das águas, você vai conseguir viver o sobrenatural de Deus e nada vai poder te impedir, porque quem te chamou foi Jesus. Mas perceba que não é isso que acontece. Por um período de tempo, Pedrão aguentou firme, olhando para Jesus. Mas quando ele olha para as circunstâncias, quando ele olha para aquelas pessoas falando com ele, quando ele olha para a situação do vento e do mar, ele começa a afundar. A fé dele dá uma baqueada. E talvez você esteja nesse período da sua vida, no período de afundar. Talvez você esteja vivendo o processo que você não gostaria. Talvez você esteja nesse período de fé abalada, de uma fé que, infelizmente, olhou para as circunstâncias, parou de olhar para Jesus. Eu te convido, retorne, volte a olhar para Jesus. Volte a experimentar a glória de Deus. Aleluia. Não tem nada mais maravilhoso na nossa vida, irmãos, do que viver experimentando a glória de Deus, a presença de Jesus. Jesus falou: venha, Pedro. E Jesus te chama hoje. Venha. Venha para o sobrenatural. Venha para o novo de Deus. Venha experimentar uma coisa que você nunca experimentou. Venha viver uma coisa que você nunca viveu na presença de Deus. Deus tem coisas para você que você nem imagina. Porque a Bíblia diz assim, ó: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Oh, glória! Como Jesus é maravilhoso. Ele tem coisas muito maravilhosas para você que você nem imagina. Mas vamos para o texto. O texto vai falar que Pedrão começa a afundar. Mas todas as vezes que você estiver nesse período, que pode acontecer, a Bíblia vai dizer assim: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Entendeu? Pegou aí o texto bíblico? Então, se você estiver nesse período difícil da sua vida, que ninguém gostaria de passar, mas infelizmente está passando, saiba que Jesus está com as suas mãos estendidas para te socorrer. Como Jesus é maravilhoso. Ele chama para algo novo. E Jesus muitas vezes sabe como é a nossa estrutura. Ele quer que a gente não seja abalado, mas se acontecer, olha aqui como Jesus é maravilhoso. Ele estende as mãos e te levanta de novo. Que maravilha! Pedrão começou a afundar, mas ele clamou: Senhor, me salva, me socorre, faz alguma coisa, meu. Eu não sei como fazer. Jesus tem o socorro para a sua vida. E ele vai, estende as mãos e leva Pedrão de novo, abraçado, andando por cima do mar, e volta para o barco. E lá no barco: ô Pedrão, o que está acontecendo? Por que você duvidou, meu? Estou aqui do seu lado. Estava junto com você. Você duvidou. Homem de pouca fé.
Você precisa treinar essa fé, Pedrão. Você precisa pôr em prática. O evangelho é prática. O evangelho não é teórico. A nossa fé, ela não é teórica, ela é palpável, ela é prática. Você precisa viver essa fé prática no Cristo vivo. A gente fala, mas quando o negócio acontece com a gente afunda. O que é isso? Precisamos tomar tempo. É a nossa vez? Vamos aguentar firme. Por que tantas coisas acontecem com a gente? Irmãos, existem coisas que nos acontecem para nos elevar perto de Deus. Vamos fazer um acordo aqui. Parar, ou tentar, ou lutar para não viver na superfície. No sentido de raso, sabe? Uma vida rasa no Evangelho, uma vida rasa com Deus. Tenha uma vida profunda com Deus. Busque essa vida profunda. Vou falar que nem Paulo, não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para esse alvo do quê? De uma vida profunda com Deus. Busque essa vida profunda com Deus. Seja tocado através desse vídeo aí que você vai estar assistindo a desejar essa vida profunda. Talvez você fale assim, meu Deus, eu preciso de uma vida profunda, buscar mais. Então, decida hoje a ter essa vida profunda com Deus. Louvado seja Deus. E ali, quando acontece esse milagre, Jesus vai, leva Pedrão, a Bíblia vai dizer que tudo cessou, que a calmaria chegou. Deus tem tempo de paz para a sua vida. Deus tem um tempo de calmaria para a sua vida. E esse dia vai chegar. E essa calma, e essa paz que a gente precisa, ela precisa radiar daqui de dentro para fora. Amém? Louvado seja Deus pela sua vida. Deus abençoe. Que você possa meditar nessa palavra, pegar a palavra de Deus e deixa eu ler os versículos de novo. Deus vai falar com você porque a Bíblia ela é uma fonte inesgotável de vida, de espírito. É a boca de Deus falando com você. Olha, aqui o texto, ele traz isso, mas ele traz muito mais ensinamentos. Ele traz ensinamento de que Jesus, ele tem poder sobre a natureza. Esse texto mostra que Jesus domina sobre tudo. Esse texto mostra que a nossa esperança e a nossa fé deve estar em Jesus e em mais ninguém. Amém? Deus abençoe a sua vida, que você possa compartilhar esse texto com as pessoas, esse vídeo que fala desse texto, que você possa compartilhar a palavra de Deus. Eu vou dizer, a minha intenção nas minhas mensagens não é ter números de inscritos. Não, de jeito nenhum. A minha intenção é que você seja edificado com a palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus pela sua vida. Deus abençoe.